Gravando. Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, né? Espero que estejamos bem aí, todo mundo certinho, cada um estudando a sua parte. Bom pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje, né, no dia 2/4, né, quinta-feira, era sobre espelhos planos, tá? Quando você tem um espelho plano, aqui a gente tem, esse aqui vai ser todo o conteúdo que a gente vai trabalhar agora. Esse aqui é um espelho plano, a gente vai chamar ele de E1. A gente vai introduzir como sendo o espelho plano essa partezinha aqui dentro do espelho plano. É a parede, ok? Essa parte que é a parede, nós também chamamos essa parte aqui de mundo virtual. Ok? Enquanto que do lado de cá é o mundo real, é onde existem os objetos que a gente consegue colocar em frente ao espelho. Esse é o mundo real, tá? Eu estou colocando aqui um objetozinho aqui, a gente pode até chamar um objeto O, poderia ser uma lâmpada, qualquer coisa. Se fosse uma lâmpada, você tem que concordar comigo que ela vai mandar para todos os lados raios de luz, certo? Aqui no espelho eu vou colocar alguns desses raios de luz incidindo, ou seja, chegando nesse espelho. Por exemplo, você tem um raio de luz que vai fazer isso aqui, ó, vai chegar dessa forma. Um outro que pode chegar mais assim, ó, com menos inclinação. O outro bem retinho, né? Assim, incidindo dessa forma. Ok? Esse aqui, assim. E por último, um lá no finalzinho, incidindo. Colocamos todos os objetos que estão incidindo. Todos os raios de luz que estão incidindo no espelho plano, tá? Quando esse cara bate, lembra sempre que se é uma superfície lisa, você tem que fazer 90 graus, né? Com ele que é o nosso eixo da normal. Nesse eixo da normal você tem um certo ângulo aqui e o mesmo ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Dessa forma aqui, ó. Não é? Esse cara aqui ele vai ter um ângulo menor. Olha lá. Se a gente fizer a 90 graus aqui, ó, repara que é um ângulo bem fechadinho com a normal. Então assim a gente também tem que fazer um ângulo bem fechadinho de reflexão com a normal, assim, ó. Esse aqui, se ele chega realmente, a gente chama isso de normalmente, quando ele vai chegar no espelho plano, ele chega em cima da normal, a gente chama de raio normalmente, né? Esse raio aqui, ele bate e é refletido pelo mesmo caminho, né? Nós já vimos isso. Esse raio se chama normalmente. Esse cara aqui vai vir com um certo ângulo assim, e esse aqui com um ângulo maior ainda. Repara que existe uma propriedade para isso. Essa propriedade em que os raios de luz estão batendo, estão chegando, estão incidindo no espelho plano e saem, né? Repare que eles não estão convergindo, eles estão divergindo, não é? Quando eles estão divergindo, nós falamos que em um espelho plano os raios são divergentes, tá? Porque divergir é sair, ok, galera? A imagem virtual, ela funciona da seguinte forma. Aqui vocês conseguem ver os raios de luz, né? Saindo, bate no espelho e vai embora. Só que esse objeto ele vai ser reproduzido aqui no mundo virtual, certo? E é exatamente isso que é uma propriedade de espelho plano. Ele sempre vai fazer, esse objeto sempre vai ter a cópia dele igualzinho do lado de cá, ó. Às vezes a gente, em vez de chamar de O de objeto, aqui dentro a gente chama de O porque está no mundo real, mas dentro geralmente a gente chama de I, ou de Olinha, ou de Belinha, tá? Porque esse cara aqui, ele está no mundo, é uma imagem virtual. Professor, por que é uma imagem virtual mesmo? Porque está dentro da parede, está dentro do espelho, tá bom? Ela é uma imagem virtual, você não consegue encostar nela de fato, tá bom? Se isso é verdade, então nós já falamos sobre imagem virtual, como é que ela é produzida.
Se essa imagem virtual ela é verdadeira, de um espelho plano, certinho, bonitinho, a gente vai para a letra C, que é a distância da imagem do espelho. Essa imagem com o espelho, vamos chamar de uma distância aqui de D'. Ah, professor, quanto que vale D'? Sei lá, 50 centímetros. Se esse cara vale 50 centímetros, com toda certeza, se esse cara é um espelho plano certinho, você vai ter também essa mesma distância que a gente pode chamar de D no mundo real. As distâncias, então, em espelhos planos, a distância da imagem ao espelho plano é sempre igual ao objeto até a imagem. Imagem não, desculpa. Na imagem não, até ao espelho. Falei errado. Ao espelho, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a imagem de um objeto extenso. Mas antes disso, vamos ver mais alguns outros exemplos aqui. Vamos desenhar aqui um chão, né? Repara que aqui é um espelho. Vamos falar aqui do lado de cá agora, que vai ser um mundo virtual, ó. Às vezes a gente coloca vários pontilhadinhos, às vezes a gente coloca só dois, tá, galera? Tanto faz isso. Isso não é o problema, não, tá? Tô arrumando aqui o foco certinho, beleza. Então, quando você tem isso aqui, você vai encontrar a seguinte forma, a seguinte solução. Do lado de cá, você vai ter uma pessoa, tá? Uma pessoa aqui, ó. Vamos supor que essa pessoa ela está segurando um buquê de flores na frente dela, certo? Você tem que perceber que aqui tem uma certa distância, vamos chamar de D1, e aqui da cabeça dela é um pouquinho mais distante, vamos chamar de D2. Como é que deve ser essa imagem agora dentro do espelho, essa imagem virtual? Da mesma forma, esse mesmo D tem que ser projetado aqui dentro, vamos chamar de D2', e um Dzinho menor, assim como D1, um D1', D1', que tem que ser igualzinho, a mesma distância aqui, tem que ser do lado de cá também. E aqui a gente vai desenhar primeiro, então, não está primeiro do mundo real, não é o buquê de flor que está primeiro, está mais perto do espelho plano? Então a gente vai ter que desenhar também o buquê de flores mais perto do espelho plano, com a mesma distância. Mais distante você tem a pessoa segurando, né? Deixa eu ver se está certo. Segurando o buquê. E aqui está a cabeça dela, dessa pessoa. Certo? Não desenhei tão bem, mas essa imagem tinha que ser totalmente igual a essa imagem ao objeto do lado de cá. Ok? Então, isso é uma propriedade de objetos com as suas imagens em espelho plano. Tá bom, pessoal? A imagem de um espelho extenso, de objetos em espelho extenso, vai ser da seguinte forma. Vamos agora imaginar esse espelho é 3 aqui. Vamos falar que aqui, ó, do lado de cá, que é o chão ou a parede. Esse mundo aqui é um mundo, então, virtual. Aqui vai ser o mundo real. E vamos desenhar um objeto, sei lá, um objeto assim, ó, em forma de V assim. Assim e assim. Certo? A minha pergunta é, como que esse objeto extenso vai ser desenhado aqui dentro? Como é que vai funcionar isso? Tem várias formas de você fazer. A primeira dica que eu te dou é, eleja alguns pontinhos que você tem vontade de trabalhar. Para você ter noção. Olha só, tem um ponto que vamos chamar de ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Esses pontos também vão ter que estar aqui dentro do espelho. O ponto 1, você vai ter que concordar comigo que vai ter a mesma distância dentro do espelho, aqui mais ou menos. O ponto 2 vai ter que ser um pouco mais distante, assim, ó. Esse é o ponto 2. E o ponto 3 também, distante o suficiente, assim, ó. Dessa forma. E aí a gente vai ligar. Repara então que do 1 para o 2 ele está distanciando no mundo real. Então no mundo virtual também tem que estar distanciando, dessa forma. E do 1 para o 3 também está distanciando conforme o espelho. Do 1 para o 3 aqui também a imagem tem que estar distanciando conforme o espelho também. E é dessa forma que a gente tem uma imagem
e aqui um objeto. Ok, pessoal? Repara que, para você, se você quisesse ver dessa forma aqui, ó, aqui ainda é o mundo real, aqui é o mundo virtual. Repara que esse cara, ele sai, esse objeto aqui, ele está dessa forma, quando ele está no espelho, ele sai de outra forma, olha lá, ele está ao contrário. Isso aqui é uma propriedade que a gente chama de, é um nome muito bonito, você pode colocar no seu cachorro, no seu periquitim, na sua calopsita. Esse cara se chama, essa propriedade de trocar a imagem no eixo X, a gente vai chamar essa propriedade de enantiomorfismo, ok, galera? A imagem sai espelhada. Como assim, professor, imagem espelhada? Ela está trocada no eixo X, tá? No eixo X. Ok, pessoal? E é dessa forma que a gente consegue fazer todas as coisas que a gente precisa entender de espelho plano. Por último, eu quero deixar aqui um outro exemplo. Nesse primeiro a gente fez para um espelho deitado, eu quero fazer agora com um espelho em pé, e aqui que vai ser um mundo virtual, galera. Desse lado de cá aqui é o mundo virtual, desse lado de cá é o mundo real, tá? A minha pergunta é o seguinte: como que seria feito a letra F? No mundo virtual, esse aqui é o mundo real, né? Esse aqui é o objeto, de fato. E no mundo virtual, como é que vai ser essa letra F? Aperta um pause aí e tenta fazer você sozinho. Bom, depois que você apertou o pause, eu vou fazer agora da minha forma. Vou eleger alguns pontos aqui para eu ter como referência. Vamos chamar de ponto 1, ponto... Não precisa ser dessa forma, tá? Você pode fazer direto se quiser. Vamos chamar de 1, 2, 3, 4 e 5. Da mesma forma tem que estar aqui, ó, tem uma distânciazinha, eu vou tentar copiar essa mesma distância aqui, porque as distâncias são iguais sempre, tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, o 3 tem que estar por aqui, né, mais ou menos, o 4 tem que estar aqui, e o 5 desce retinho aqui, ó. Não é? Olha lá como é que vai ter que ser a imagem. Num objeto real, esse cara tem que se afastar, do 1 para o 3 e do 2 para o 4. Então, do 1 para o 3 tem que estar se afastando, do 2 para o 4 está se afastando. Depois do 3 para o 4 e para o 5 é só descer retinho, né? De forma vertical, olha lá. Desceu. Olha lá como é que o F ficou. Ficou ao contrário, né? No eixo X. Isso aqui é uma propriedade de enantiomorfismo. A imagem sai espelhada. Enantiomorfismo. Ok, galera? Dessa forma, eu iria fazer com vocês alguns exercícios da página 130. Na verdade, eu quero fazer esse primeiro exercício aqui da página 130 com vocês. Já vou fazer isso já de uma vez, para a gente ver passo a passo como é que funciona, tá? Recomendo vocês depois fazerem os exercícios 13, 14 e 15. Tá bom, pessoal? Vou pegar aqui rapidinho o livro. Espero só por um pouco. Beleza, pessoal. Voltando então. Olha só, o livro ele pergunta o seguinte, o exercício 12, tá? Estou no exercício 12, espero que vocês façam o restante. Suponha que você esteja em frente a um espelho plano, segurando uma pequena lâmpada acesa situada a 50 centímetros do espelho. Vamos desenhar isso rapidinho? Então pega esse cara aqui, coloca esses pontilhadinhos, então aqui é um mundo virtual, aqui é um mundo real. Vamos colocar aqui um chão, para ninguém cair nele. E aqui está você, segurando uma lâmpada. Vamos desenhar uma lâmpada assim. Uma lâmpada, um conezinho ali na mão. Certo? Ela está brilhando a 50 centímetros, né? Então ele já disse para nós que esse cara vale 50 centímetros. E ele fala o seguinte: o que ocorre com o feixe de luz emitido pela lâmpada ao atingir o espelho? Pessoal, quando o feixe de luz ele chega no espelho, ele não chega só paralelo, porque está muito perto, né? Ele vai chegar por vários feixes de luz, todos chegando com certo ângulo. Lembra que quando chega com certo ângulo, eles vão cada vez mais se espalhar,
né? Vai bater aqui e vai se espalhar cada vez mais, né? Cada um deles. Isso é uma propriedade de divergência. Diverge, né? Sai. Ok? Então, na letra A, o que ele está pedindo? O que ocorre, né? Essa luz ela é refletida. Refletida. Né? Ela bate e reflete. Por enquanto, deixa só na parte refletida. Depois, outras perguntas, a gente fala um pouco mais sobre isso. Que é a letra B. Ó, ele pergunta o seguinte: o feixe de luz, o feixe refletido é convergente ou divergente? Ele é divergente. Por que mesmo, pessoa, que é divergente? Pois cada feixe de luz vai se espalhar mais, né? Ele se espalha, ele não está convergindo para um certo ponto, para um foco, ele está se espalhando, né? Então, quando o feixe de luz se espalha, a gente fala que esse feixe, a propriedade dele no espelho plano, ele é divergente. Ok, galera? Letra C, ele fala o seguinte, pergunta o seguinte na letra C: ao chegar a seus olhos, de que ponto parece estar vindo o feixe refletido pelo espelho? Bom, ele pergunta o seguinte: quando está aqui, a pessoa está atrás, né? Aqui, faz de conta que é um olhozinho que eu desenhei ali. Quando o feixe de luz chega e bate, com certeza você vai verificar que você está mais distante, né? Ele pergunta o seguinte: ao chegar aos seus olhos, de que ponto parece estar vindo o feixe refletido do espelho? Ele vem mais ou menos desse ponto aqui, ó. Esse cara tem que vir daqui, bater e vir certinho no meu olho, né? Desse jeito aqui, assim. Então, para você, essa lâmpada, ela está do lado de cá a 50 centímetros também, né? Essa aqui é a imagem da lâmpada. Imagem da lâmpada. Não é, galera? Quando isso aqui é a imagem da lâmpada, a gente vê que, na verdade, está pelo menos a 1 metro de distância. A 1 metro de distância. Esse feixe de luz. Por quê? Porque esse cara aqui que bate e volta, na verdade, ele vem daqui no mundo real, mas no mundo virtual ele vem de onde? Ele vem daqui, galera, ó. Da lâmpada, da imagem da lâmpada lá dentro, que é virtual. Então ela percorre pelo menos 50 centímetros aqui no mundo virtual, mais 50 centímetros no mundo real. Então tem 1 metro de distância pelo menos. Ok? A letra D, ele pergunta o seguinte: então, o que você vê nesse ponto? Quando você vê nesse ponto, você vê, na letra D, a imagem da lâmpada. E não a lâmpada real. Para você olhar a lâmpada real, você tem que olhar para baixo. Como você está olhando para frente, você está olhando a imagem dela, lá no espelho plano, tá? A imagem da lâmpada. E você até poderia falar mais, é uma imagem virtual. Tá bom? Letra E, para finalizar, e finalizando também o nosso vídeo, ele pergunta o seguinte, o livro pergunta que faça no caderno uma figura ilustrando suas respostas. Foi isso que a gente fez. A letra E é exatamente isso tudo que a gente fez, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Isso aqui é matéria nova, né? Na verdade é uma complementação daquilo que a gente já vem vendo certinho na parte de reflexão de luz, só que agora a gente está vendo de forma com vários nomes na parte de matéria nova para espelho plano. Muito obrigado, grande abraço e tchau, tchau, galera!